Quando os lábios de Camila tocaram os meus pela primeira vez, soube que nada seria como antes. Eu achava que era comprometida com Miguel há 4 anos e planejando casamento em Lisboa. Mas aquele beijo em uma noite chuvosa no Bairro Alto abalou todas as minhas certezas e abriu uma porta que eu nunca quis ver. A festa era simples, organizada por amigos comuns no centro histórico. Eu tinha chegado atrasada depois de um dia exaustivo como jornalista freelance cobrindo eventos culturais. Miguel estava fora da cidade de trabalho e eu aceitei o convite para relaxar. Camila estava lá como fotógrafa freelancer contratada para registrar o evento. Ela se aproximou com um sorriso fácil e perguntou sobre o artigo que eu estava escrevendo sobre tradições portuguesas modernas. Conversamos por horas sobre Lisboa, sobre os desafios de ser mulher independente na capital e sobre sonhos adiados. Ela tinha 27 anos, recém-completos, olhos verdes que pareciam ler a alma e uma confiança que me fascinava sem que eu percebesse. Eu contava sobre minha vida estável, meus planos com Miguel e a família conservadora em Porto que esperava netos logo. Quando a chuva apertou, decidimos dividir um táxi. No carro a conversa fluiu para temas mais pessoais. Ela falou abertamente sobre relacionamentos passados com mulheres e eu ri nervosa dizendo que nunca tinha considerado isso. Ao chegarmos ao meu prédio, ela se inclinou para um abraço de despedida e de repente nossos rostos estavam próximos demais. O beijo aconteceu sem planejamento, um toque suave que durou segundos, mas pareceu eternidade. Eu recuei chocada, pedi desculpas e entrei correndo. Naquela noite não dormi relembrando o calor dos lábios dela, o cheiro de seu perfume e o vazio que sentia ao me afastar. No dia seguinte tentei esquecer, atribuindo ao vinho e à solidão temporária. Miguel ligou de manhã e eu garanti que estava bem, mas a imagem de Camila não saía da cabeça. Dias depois, ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas e sugerindo um café para esclarecer. Eu aceitei por curiosidade ou talvez por algo mais profundo que não admitia. No café em Alfama conversamos sobre o incidente. Ela foi direta, disse que sentiu uma conexão real e que respeitaria se eu quisesse distância. Eu neguei qualquer atração, repetindo que era hétero e feliz no relacionamento. Mas ao olhá-lo o coração acelerava e as palavras saíam trêmulas. Voltamos a nos encontrar casualmente em eventos profissionais. Cada encontro aumentava a tensão interna. Eu me questionava porque pensava nela constantemente, porque comparava Miguel a ela em pequenos detalhes. A família ligava frequentemente pressionando sobre o casamento e eu mentia dizendo que tudo estava perfeito. No fundo, o conflito crescia. Uma noite após um jantar com Miguel, eu chorei sozinha percebendo que a atração por Camila era inegável, mas aterrorizante. O que diriam meus pais católicos conservadores se soubessem? A sociedade portuguesa ainda julgava relacionamentos como o que eu começava a desejar. Decidi evitar Camila, mas o destino nos uniu novamente em um projeto conjunto sobre direitos das mulheres em Portugal. Trabalhar perto dela era tortura e prazer ao mesmo tempo. Suas histórias de superação como lésbica assumida me inspiravam e assustavam. Eu via em ela a liberdade que eu nunca tive. O primeiro file termina aqui com a decisão de Laura de continuar o projeto apesar do medo crescente de perder o controle sobre seus sentimentos e a vida que construiu. O projeto nos aproximou ainda mais. Passávamos tardes inteiras revisando fotos e textos em um escritório pequeno no Chiado. Camila era profissional, mas seu olhar demorava um segundo a mais quando falava comigo. Eu lutava contra a atração, repetindo mentalmente que era só amizade profunda. Miguel notou minha distração e perguntou se algo estava errado. Eu menti novamente, dizendo que o trabalho estava pesado. Internamente o conflito moral me consumia. Como podia trair a confiança dele com pensamentos sobre outra mulher? A família em Porto organizou uma visita surpresa e eu os recebi com Miguel ao lado fingindo normalidade. Minha mãe falava sobre casamento e netos enquanto eu sorria forçada imaginando Camila no lugar dele. O confronto interno atingiu o pico quando Camila me convidou para uma exposição fotográfica privada. Aceitei contra a razão. Na galeria vazia ela explicou cada imagem com paixão e de repente paramos frente a uma foto de 2 mulheres se abraçando em uma rua de Lisboa. Ela disse que aquela imagem representava coragem para viver autenticamente. Eu senti lágrimas nos olhos e confessei parte do meu medo.
Ela segurou minha mão suavemente e disse que não pressionaria, mas que o sentimento era recíproco. Naquela noite caminhamos pelas ruas iluminadas pelo luar. O ar estava carregado de tensão. Param-os em um miradouro e o segundo beijo aconteceu mais intencional, mais profundo. Eu correspondi por instinto, depois recuei em pânico. Corri para casa chorando, culpada e excitada ao mesmo tempo. Miguel notou meu estado e eu inventei uma briga no trabalho. A pressão familiar aumentou quando meu irmão mais velho ligou alertando que minha mãe suspeitava de algo. Eu neguei, mas o segredo pesava. Camila respeitou meu espaço, mas mandava mensagens encorajadoras sobre a autoaceitação. Eu pesquisava à noite sobre orientação sexual e histórias de mulheres que descobriram tardiamente. Cada leitura aumentava o conflito ético. Era justo continuar com Miguel se meu coração pendia para outro lado? Era traição emocional? A sociedade em Portugal ainda via relacionamentos lésbicos com desconfiança, especialmente em famílias tradicionais do Norte. Decidi terminar o projeto para ganhar distância, mas Camila propôs uma última reunião. Nela ela abriu o coração falando sobre perdas familiares por causa da sua orientação. Suas palavras ecoaram em mim como um espelho. Eu saí dali determinada a confessar tudo a Miguel, mas na hora H congelei. Em vez disso mergulhei no trabalho, ignorando o turbilhão interno. Amigos próximos começaram a notar mudanças no meu comportamento e uma amiga de confiança perguntou diretamente se havia alguém novo. Eu neguei, mas o peso da mentira crescia. O file 2 termina com Laura à beira de uma decisão que poderia destruir seu noivado e desafiar todas as expectativas sociais e familiares. A traição veio de onde menos esperava. Uma prima próxima que visitava Lisboa viu Camila e eu saindo de um café e contou tudo à família em Porto sem meu consentimento. O telefonema da minha mãe foi devastador. Ela exigiu explicações gritando sobre vergonha e pecado. Meu pai ficou em silêncio, mas a decepção era palpável. Miguel descobriu pela família e confrontou-me em casa. A discussão foi violenta, ele acusou-me de engano e saiu batendo a porta. Eu fiquei sozinha, destruída. Camila foi meu único apoio naquele momento. Ela me ouviu chorar ao telefone e veio-me encontrar apesar do risco. Conversamos por horas sobre o preço da verdade. Eu questionava se valia a pena perder tudo por um sentimento novo. A pressão social em Lisboa era real, colegas cochichavam e alguns clientes cancelaram contratos ao saberem do rumor. Meu chefe chamou-me para uma conversa séria sobre profissionalismo e vida pessoal. O conflito moral atingiu o ápice quando decidi assumir publicamente. Postei uma mensagem simples nas redes reconhecendo meus sentimentos por Camila. A reação foi imediata. Família cortou contato, irmão bloqueou-me e amigos dividiram-se. Alguns apoiaram, outros julgaram duramente, citando tradições portuguesas e valores católicos. Camila e eu oficializamos o relacionamento com cautela. Saíamos para passeios discretos no Parque Eduardo VII, mas sempre com medo de olhares julgadores. Um incidente em um restaurante onde fomos hostilizadas por um grupo de jovens aumentou o medo. Internamente eu oscilava entre alegria pela liberdade e culpa pela dor causada. Visitei Porto sozinha para tentar reconciliação. Minha mãe chorou dizendo que eu destruíra a família. Meu pai recusou-se a falar. Voltei a Lisboa mais ferida. Camila sugeriu terapia para lidar com o luto. Nas sessões explorei a repressão de anos e o medo de não ser aceita. A narrativa social portuguesa sobre família tradicional pesava. Decidi lutar pelo amor, mas o custo era alto. Perdi o emprego freelance quando um cliente conservador retirou apoio. Camila me ajudou financeiramente e emocionalmente, mas eu me sentia dependente e culpada. O relacionamento aprofundou-se com conversas honestas sobre futuro, filhos, adoção e vida em um país ainda conservador em muitas regiões. Um amigo de Miguel espalhou boatos no trabalho, piorando a situação. A crise explodiu quando meu irmão apareceu em Lisboa para me convencer a voltar atrás. A conversa foi tensa, ele argumentou sobre honra familiar e futuro dos sobrinhos. Eu defendi meu amor por Camila, mas as palavras saíram entre lágrimas. Ele saiu prometendo nunca mais falar comigo.
Camila enfrentou sua própria batalha quando sua mãe distante criticou a escolha dela por uma mulher recém-descoberta como eu. O relacionamento sofreu com a tensão. Discutimos pela primeira vez sobre o peso que eu trazia. Eu me senti um fardo e considerei terminar tudo para poupá-la. Camila recusou dizendo que o amor verdadeiro exigia sacrifícios mútuos. Decidimos viajar para o Algarve para respirar. Lá em praias isoladas reencontramos a conexão inicial. Conversas profundas revelaram medos mútuos sobre casamento igualitário e a adoção em Portugal. Ao voltar, a realidade bateu forte. Um artigo anónimo em um site local expôs nossa história distorcendo fatos e aumentando o estigma. Clientes evitaram-me completamente. Eu comecei a trabalhar como freelancer independente com o apoio de Camila. O conflito ético voltou quando pensei em Miguel. Ele mandou uma mensagem final de mágoa profunda acusando-me de destruição. Eu respondi pedindo perdão, mas sabendo que não podia voltar. A família organizou uma intervenção virtual com tios e primos. As acusações foram duras citando Bíblia e tradição. Eu desliguei o celular chorando. Camila me abraçou forte dizendo que escolher a mim mesma não era egoísmo. Lentamente reconstruímos rotinas diárias. Cozinhávamos juntas, assistíamos filmes e planejávamos um futuro pequeno apartamento compartilhado. Mas o medo persistia. Um vizinho comentou negativamente e eu sentia vigilância constante. Terapia ajudou a processar a perda familiar como luto. Eu escrevi cartas não enviadas para meus pais explicando minha jornada. O amor por Camila cresceu com a resiliência dela. Ela me ensinou a abraçar minha identidade sem vergonha. O file 4 termina com Laura tomando a decisão final de priorizar o relacionamento apesar das perdas acumuladas e do julgamento social contínuo. A reconciliação parcial veio após meses. Minha mãe ligou chorando dizendo que sentia minha falta, mas não aceitava o relacionamento. Conversamos longamente sobre amor e aceitação. Meu pai permaneceu distante, mas enviou uma mensagem curta desejando paz. O irmão continuou afastado. Camila e eu celebramos nosso primeiro ano com uma viagem pequena ao Porto, onde eu mostrei minha cidade natal de longe. A sociedade evoluiu lentamente com mais visibilidade LGBT em Lisboa, mas preconceito persistia em círculos conservadores. Eu reencontrei alguns amigos que apoiaram e construí uma nova rede. O trabalho estabilizou com projetos independentes sobre diversidade. Internamente a paz chegou após aceitar que escolhas trazem preços. Camila propôs morarmos juntas oficialmente e eu aceitei com alegria misturada ansiedade. O futuro incluía planos de família não tradicional. O conflito moral resolveu-se ao perceber que viver autenticamente não era egoísmo, mas necessidade. A pressão familiar diminuiu, mas nunca desapareceu completamente. Eu visitei Porto sozinha novamente e tive um almoço tenso mas civilizado com minha mãe. O progresso era lento. Camila continuou sendo minha âncora com sua força e compreensão. Nossa relação amadureceu com comunicação aberta sobre inseguranças passadas. Lisboa testemunhou nosso crescimento de duas mulheres enfrentando o mundo juntas. O preço pago incluiu perda de laços familiares, emprego instável e julgamento social, mas o ganho foi liberdade interna e amor genuíno. Refletindo sobre o caminho, vejo que cada decisão teve consequências duradouras. O despertar foi doloroso, mas necessário. Agora vivo sem máscaras, aceitando quem sou. É possível amar verdadeiramente alguém do mesmo sexo sem trair sua família?